Seja bem-vindo e bem-vinda ao CAT Mate. Neste vídeo, apresentaremos os conceitos de funções pares, ímpares e funções periódicas. Comecemos com a definição de uma função par. Dizemos que uma função f é par se para todo x pertencente ao domínio da função f, f de x é igual a f de menos x. Veja que nesta definição já está implícito que, se x pertence ao domínio da f, o seu oposto, menos x, também pertence ao domínio da f. Vejamos um exemplo. A função f de x igual a x ao quadrado é par e, de fato, partimos de f de menos x. Devemos mostrar que é igual a f de x. Mas note que f de menos x é menos x elevado ao quadrado, que é igual a x ao quadrado, que por sua vez é a função f de x. Consideremos agora a função f de x igual a x elevado à quinta mais x elevado ao cubo. Será que essa função é par? Vamos sair novamente de f de menos x e, se ela for par, chegaremos em f de x. Note que f de menos x é igual a menos x elevado à quinta mais menos x elevado ao cubo, que é igual a menos x à quinta menos x ao cubo. E colocando o menos 1 em evidência, chegamos em menos 1, que multiplica x à quinta mais x ao cubo, que é diferente da f de x. Portanto, f não é par. No entanto, observe que esta expressão que encontramos é igual a menos f de x. E é desta maneira que definiremos uma função ímpar. Uma função é ímpar se para todo x pertencente ao domínio da f, f de menos x é igual a menos f de x, que é equivalente a dizer que f de x é igual a menos f de menos x. Um questionamento natural que surge é: será que toda função se encaixa em uma dessas categorias? Ou seja, será que uma função ou é par ou é ímpar? E a resposta é não, e veremos isto no seguinte exemplo: f de x igual a x à quinta mais x ao quadrado mais 4. Veja que f de menos x é igual a menos x à quinta mais menos x ao quadrado mais 4, que é igual a menos x à quinta mais x ao quadrado mais 4, que é diferente de menos 1 em evidência, que multiplica x à quinta menos x ao quadrado menos 4, que é a função menos f de x. Portanto, f não é ímpar. E note também que a expressão que encontramos, menos x à quinta mais x ao quadrado mais 4, é diferente de x à quinta mais x ao quadrado mais 4, que é a expressão da f de x. Portanto, f também não é uma função par. Sendo assim, temos um exemplo de uma função que não é par e nem ímpar. Apesar disso, o que podemos afirmar é o seguinte: toda função f pode ser expressa como a soma de uma função par com uma função ímpar. Veja que o exemplo da função anterior, x à quinta mais x ao quadrado mais 4, é a soma de x à quinta, que é uma função ímpar, com x ao quadrado mais 4, que é uma função par. Vamos mostrar essa afirmação? Notemos primeiramente que toda função f pode ser expressa da forma f de x mais f de menos x dividido por 2 mais f de x menos f de menos x dividido por 2. Tal igualdade é verdadeira, pois veja que esses dois termos se cancelam
e então ficaríamos com f de x mais f de x sobre 2, o que daria f de x. Denotemos a lei f de x mais f de menos x dividido por 2 por h de x, e por g de x, a lei f de x menos f de menos x dividido por 2. Veja que se mostrarmos que uma dessas funções é par e a outra é ímpar, mostramos a nossa afirmação, ou seja, f é escrita como a soma de uma função par com uma função ímpar. Vamos lá? O que temos é que h é uma função par. Veja que para isso devemos mostrar que h de menos x é igual a h de x. De fato, veja que h de menos x é igual a f de menos x mais f de menos menos x dividido por 2, que é igual a f de menos x mais f de x dividido por 2. E chegamos em h de x. Agora, vamos mostrar que a g é uma função ímpar. Lembrando que, para isso, devemos mostrar que g de menos x é igual a menos g de x. De fato, g de menos x é igual a f de menos x menos f de menos menos x dividido por 2, que, por sua vez, é igual a f de menos x menos f de x dividido por 2, que é a função menos g de x, como queríamos demonstrar. Muito bem, então já sabemos como classificar de maneira algébrica uma função como sendo par ou ímpar. E geometricamente, o que podemos dizer sobre esses tipos de funções? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Comecemos com as funções pares. Vimos que se f é uma função par, para todo x no domínio de f, f de x é igual a f de menos x. Geometricamente, marcando x e menos x, temos que suas imagens são iguais. Assim, se esboçarmos o gráfico da f para valores de x maior ou igual a zero, teremos que para cada par de pontos A, f de A, pertencente ao gráfico da f, o seu simétrico em relação ao eixo y, ou seja, o par menos AF de A, também pertence ao gráfico da função. O que temos, então, é o seguinte: o gráfico de uma função par é simétrico em relação ao eixo dos y. Sendo assim, para esboçarmos o restante do gráfico da f, basta refletirmos esta parte do gráfico em relação ao eixo y. Para funções ímpares, a análise é parecida. Vimos que uma função é ímpar se f de menos x é igual a menos f de x. Temos também que o par ordenado x, f de x pertence ao domínio da f se somente se o par menos x, f de menos x, também pertence ao domínio da f. E note que menos x, f de menos x é igual a menos x menos f de x. Isto é, para todo par ordenado x, f de x no gráfico da f, o seu simétrico com respeito à origem, o menos x menos f de x, também pertence ao gráfico da função. Graficamente, para todo par que marcamos x, f de x do gráfico da f, o seu simétrico com respeito à origem, menos x menos f de x, também pertence ao gráfico da f. Assim, para esboçarmos o gráfico da função f, basta fazê-lo para x maior ou igual a zero, e então considerar todos os pontos simétricos em relação à origem desta parte do gráfico. E assim, obtemos o gráfico da função f. Esta curva, em particular, é gráfico da função f de x igual a x ao cubo.
Para finalizarmos este vídeo, introduziremos um conceito que usaremos muito ao estudar o gráfico de funções trigonométricas. Uma função f é periódica se existir um número real p diferente de zero, tal que para todo x pertencente ao domínio da f de x mais p é igual a f de x. O número p é chamado de período da função f, e o gráfico de uma função periódica se repete a cada intervalo de comprimento módulo de p. Visualizemos graficamente um exemplo. Digamos que este é o gráfico de uma função de período p, onde p é um número positivo. Tomamos x igual a p. Veja que f de p é igual a f de 0 mais p, que por definição é igual a f de 0, que é igual a 0. Agora, se considerarmos o ponto p mais 1, temos que f de p mais 1 é igual a f de 1 mais p, que por definição é igual a f de 1. E então, este pontinho aqui também pertence ao gráfico da f. Com isso, observe que o gráfico da f no intervalo fechado em p e aberto em p mais p é uma translação do gráfico da f no intervalo de 0 a p. E esta curva se repete em cada intervalo de comprimento p. E com isso finalizamos este vídeo. Nos encontramos no próximo. Vem comigo, vamos espalhar conhecimento.